Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Eu quero informar para os irmãos que, além da videoaula, nós disponibilizamos diariamente também uma reflexão em áudio baseada na leitura diária da lição e também disponibilizamos semanalmente um esboço de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse em receber este material, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando. E eu quero ainda, irmãos, salientar que quaisquer materiais disponibilizados para apoio aos estudos, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem semanalmente, todos os domingos às 16 horas, na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título As Bodas do Cordeiro. Bom, vamos lá. Aqui, irmãos, nós temos novamente o diagrama que nós estamos utilizando como base nesse trimestre. Como sabido pelos irmãos, esse diagrama ele contém assim de forma bastante sucinta, bastante resumida, a sequência dos eventos escatológicos. E na lição de hoje nós falaremos especificamente sobre o evento denominado de As Bodas do Cordeiro, que é o terceiro evento que ocorrerá logo após a primeira fase da volta de Cristo. Então, apenas para relembrar, o primeiro desses eventos, a gente está falando que as bodas do Cordeiro é o terceiro evento, então o primeiro deles, qual é? É o arrebatamento, é o arrebatamento da igreja, onde a igreja do Senhor será tirada da terra. Está aqui este evento, conforme nós vimos na lição de número 5. Já o segundo evento é o chamado Tribunal de Cristo. Está aqui, olha, o segundo evento, que é onde os servos fiéis serão galardoados, conforme nós vimos na lição passada, na lição de número 6. E o terceiro evento, que é esse que está em destaque aqui, que é as bodas do Cordeiro. Tá? Ou seja, irmãos, após galardoar os seus servos no Tribunal de Cristo, ocorrerão as chamadas bodas do Cordeiro. E paralelo a esse evento, estará ocorrendo aqui na Terra a chamada Grande Tribulação, que é o tema da próxima lição, ou seja, da lição de número 8, que nós estudaremos na próxima semana. Muito bem, para que nós possamos introduzir a lição de hoje, nós iremos explanar aqui alguns pontos que, apesar de parecerem muito básicos, os irmãos vão perceber que eles são importantes para o correto entendimento desse tema das bodas do Cordeiro quando a gente for fazer o detalhamento um pouco mais à frente. Tá? Então, nós vamos iniciar analisando sobre os eventos referentes a um relacionamento. Tá? Os eventos que se referem a um relacionamento. Então, logo após a fase do namoro, vem o chamado noivado. Depois do noivado, acontece a chamada cerimônia de casamento e que é seguida pela festa, pela festa comemorativa do casamento, onde o casal ele se une e torna-se uma só carne. Então, nós estaremos explanando aí nos próximos slides, em mais detalhes, cada um desses eventos. E vale lembrar que nós estamos falando aqui, irmãos, de relacionamento nos moldes bíblicos. Tá? Nós estaremos falando de relacionamento com base na Bíblia. Ou seja, nós não estamos nos referindo ao relacionamento mundano, a esse tipo de relacionamento que nós vemos nos dias atuais, porque como cristãos nós não aprovamos os comportamentos que nós vemos aí nos tempos odiernos. Então, irmãos, primeiramente nós temos o chamado noivado. Tá? O que é o noivado? Segundo o dicionário, o significado de noivado é, primeiramente, uma promessa mútua de casamento. Tá? Uma promessa mútua de casamento. E também é traduzido como tempo compreendido entre a promessa e o casamento. Ou seja, faz-se uma promessa entre um casal de noivos, um noivo e uma noiva, de que eles se casarão. E o tempo compreendido entre essa promessa e a efetivação, que é a cerimônia de casamento, este tempo ele é chamado de noivado.
E esse noivado, ele envolve, dentre outras coisas, um compromisso. Há um comprometimento que é selado com uma aliança. É um compromisso mútuo entre um noivo e uma noiva. Por mais que pareça óbvio, irmãos, eu quero deixar aqui frisado: um noivo homem e uma noiva mulher. Por que eu estou frisando isso? Porque os irmãos sabem que quando se fala acerca de relacionamentos, infelizmente, isso é um conceito que tem se deturpado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, os irmãos vão entender por que eu estou fazendo este comentário. E este compromisso, irmãos, como qualquer compromisso, ele exige, dentre outras coisas, algumas atitudes. Tá? Atitudes tanto do noivo quanto da noiva. Né? Então, para efeitos didáticos, nós vamos nos referir mais especificamente sobre a noiva, apesar que o compromisso ele é mútuo. Por que eu vou falar mais num âmbito assim, comparando com a noiva? Porque os irmãos vão entender mais à frente, quando a gente fala de bodas do Cordeiro, a gente está falando de um evento que quem participará é a noiva de Cristo, que é a igreja. Então a gente vai estar introduzindo, falando mais sobre a noiva, para lá na frente os irmãos conseguirem entender bem esse contexto. Tá? Então, como eu comentei, esse compromisso ele exige algumas atitudes. Tá? Então aqui a gente vai ver algumas delas. Tá? Então vamos lá. A primeira delas é a chamada pureza, ou seja, de novo, relacionamento nos moldes bíblicos, tá? Não o relacionamento que a gente vê que o mundo pratica nos dias atuais. Então, quando a gente fala de pureza, a gente está falando de algo que não foi adulterado, algo que está limpo, algo que é livre de impurezas. Então, aqui fala especificamente, no que diz respeito à noiva, dela se manter pura, ou seja, ela não dar lugar aos desejos da carne, ela não ter relacionamento íntimo antes do casamento. Significa que ela tem que estar se guardando para o noivo. Agora, infelizmente, os irmãos sabem que trata-se de algo raro nos dias de hoje, uma vez que a virgindade é algo que muitos já não querem mais. Os irmãos sabem que a fornicação, apesar de ser abominada por Deus, é uma realidade nos relacionamentos atuais. Né? Sem falar ainda dos casais que assumem compromissos de noivado e têm relações sexuais com outras pessoas. Então, apesar de ser uma realidade, mas conforme eu comentei, a gente está falando aqui de relacionamento com base na Bíblia. Então, a noiva ela tem que se manter pura, ela não pode praticar, dentre outras coisas, chamada fornicação. Lembrando que fornicação o que é? Qualquer tipo de relação sexual entre pessoas que não sejam casadas. Então, dentre os compromissos, né, as atitudes que compõem esse compromisso assumido no noivado, existe a pureza. Além disso, existe também o amor. O amor. Aqui a gente está falando o quê? Em relação à noiva, né? Dos sentimentos verdadeiros para com seu noivo. Os irmãos sabem que um relacionamento, né, nos moldes bíblicos, ele tem que ser alicerçado no amor. Só que, infelizmente, irmãos, muitos relacionamentos eles se baseiam em outras coisas. Eles se baseiam na aparência física, eles se baseiam em interesses pessoais, como estar em evidência, dinheiro, fama, enfim, numa série de outras questões diferentes do amor. E nós sabemos que relacionamentos que são baseados nesses valores, eles tendem a não se manter depois do casamento. Por isso que a gente vê acontecendo aí divórcios a todo momento, enfim, hoje em dia não se valoriza mais a questão do casamento. E o amor verdadeiro é o único que pode, além de unir duas pessoas diferentes, manter essa união com o passar do tempo. E vale lembrar ainda, irmãos, que muitas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, elas confundem amor com paixão. São coisas completamente diferentes. Não é objetivo a gente falar sobre esse tema hoje, mas são coisas diferentes. A paixão ela é momentânea, o amor ele não é momentâneo. Né? Apesar que o amor é algo que tem que ser
cultivado durante a relação. Mas enfim, voltando para o tema central desse slide, então as atitudes compreendidas nesse compromisso que é assumido entre os noivos, além da pureza, ele tem também o amor. Mas não somente isso. Esse compromisso ele traz consigo, implícito também, o conceito de exclusividade. O que é a exclusividade no contexto do noivado? Isso daí diz respeito a não se relacionar com outras pessoas. O noivo, irmãos, tem que ter exclusividade de relacionamento em relação à noiva e vice-versa. Só que, infelizmente, numa época em que, vamos dizer assim, a liberalidade e a sexualidade imperam, nesse mundo que jaz do maligno, a exclusividade é algo raro entre os casais, que não moldam o seu comportamento de acordo com a palavra. E a traição ela acabou se tornando algo comum entre muitos casais, não somente de noivos, mas também de casais devidamente casados, infelizmente. Mas de qualquer forma, o compromisso de noivado ele traz consigo a necessidade de exclusividade. Além disso, tem também o desejo. Aqui diz respeito especificamente ao anseio pelo casamento, a vontade de se unir com o noivo para se tornar uma só carne. Existem noivas que elas querem se casar, só que elas não querem que isso seja breve, porque muitas alegam assim, eu quero aproveitar um pouco melhor a vida antes de me casar, enfim. Só que trata-se de uma ilusão, porque o que elas chamam de aproveitar nada mais é do que expor seus desejos da carne. Agora, a noiva verdadeira, que é aquela nos moldes que a Bíblia Sagrada nos ensina, ela anseia pelo casamento. Ela tem desejo que o casamento aconteça o mais rápido possível, porque ela ama o noivo. Então tem que haver esse desejo, tem que existir esse anseio no coração da noiva. Outro ponto também que está relacionado a este compromisso assumido entre noivos é a chamada fidelidade. Tá? Então o que é fidelidade? Fidelidade é a característica daquele que é fiel. Muitas pessoas elas associam a fidelidade somente com o fato de não se relacionar com outras pessoas. Só que na verdade, irmãos, fidelidade vai muito além disso, tá? Porque a fidelidade ela diz respeito a cumprir com todos os compromissos assumidos. Então, ser fiel implica em cuidar da pureza, em amar, em dar exclusividade ao noivo, em ter o desejo, enfim. Fidelidade diz respeito ao cumprimento de todos os compromissos assumidos. Além disso, um outro ponto também que diz respeito a esse tema, a perseverança. Por que perseverança está aqui? Porque ela se refere a manter-se fiel enquanto o casamento não ocorre. Ou seja, não deixar de honrar com os compromissos assumidos na aliança de noivado, mesmo que o casamento demore a acontecer. Porque tem pessoas que se unem em noivado, elas até de uma certa forma se mantêm dentro desse compromisso, só que quando esse compromisso começa a se estender demais, as pessoas acabam pecando numa série de aspectos, acabam não se mantendo fiéis, sob algumas circunstâncias. Então, quando a gente fala de perseverança sob esse contexto, a gente está falando de manter-se fiel mesmo antes do casamento acontecer e mesmo que ele demore para acontecer. Enfim, e outros mais. Agora, alguns irmãos podem até argumentar, dizendo, mas nos dias atuais não é mais assim, existe liberalismo nas relações, o que importa é o amor e outras coisas mais. Só que, de novo, quero lembrar novamente, sendo repetitivo, que estamos falando aqui de relacionamento nos padrões bíblicos, não no relacionamento atual. O fato de haver liberalidade, de não se preocupar com a pureza, de não se preocupar com exclusividade e fidelidade, não tem nada a ver com amor. Não, mas é porque o amor compensa isso. Está havendo uma confusão muito grande aí. Não tem como se perpetuar essa relação se ela não for abençoada por Deus. E Deus não vai abençoar uma relação que já começa errada, que começa envolvendo uma série de aspectos que são contra
a palavra dele. Deus não vai abençoar desta maneira. Então a gente tem que ter isso em mente. Bom, passado o período de noivado, nós temos a chamada cerimônia de casamento. O que é a cerimônia de casamento, irmãos? Assim, de uma forma bem resumida, para entender bem, cerimônia de casamento nada mais é do que o cumprimento da promessa que foi feita no noivado. Lembra que o noivado ele é referente ao tempo entre a promessa de casamento e o cumprimento dessa promessa? Então, a cerimônia de casamento nada mais é do que o cumprimento dessa promessa. Ou seja, o cumprimento do compromisso que fora assumido entre os noivos. E cabe lembrar aqui também para os irmãos, quando a gente fala de casamento, a gente está falando de instituição, de família, né? de um lar, e nós sabemos que o casamento foi a primeira instituição divina, ou seja, a primeira instituição criada por Deus. E não é à toa que é alvo constante do inimigo. O inimigo, ele o tempo inteiro, ele age em cima das famílias para tentar o quê? Desfazer essa união, desfazer essa instituição divina. Até porque quando o inimigo tem sucesso em destruir um lar, ele automaticamente acaba destruindo também parte da sociedade, porque o lar ele é a base da sociedade, a família é a base do lar, e o lar ele é a base da sociedade. Agora, eu quero também, irmãos, aqui lembrar que também parece óbvio, mas é bom frisar. O casamento bíblico ele é a união em uma só carne de um marido, homem, com uma esposa, mulher. Por mais óbvio que pareça ser, é bom frisar isso, porque, como sabido pelos irmãos, os relacionamentos homossexuais têm aumentado muito a cada dia, tendo inclusive apoio do Estado e, por incrível que pareça, de muitas igrejas também. Agora, da mesma forma que Jesus, nós como cristãos, nós temos que amar os pecadores, porém nós não podemos ser coniventes com o pecado. Por quê? Porque nós cremos num evangelho que transforma as pessoas, num evangelho que liberta, num evangelho que as faz novas criaturas. É nisso que nós acreditamos. Então nós não podemos, como diz a Bíblia Sagrada, nos conformar com este mundo. E, continuando, o casamento humano ele só deve ser desfeito com a morte. Cabe aqui uma observação, irmãos. A Bíblia ela abre uma exceção para a dissolução do casamento em caso de adultério. Só que, sempre que possível, o ideal é optar pelo perdão, né? Lembrando sempre que Deus ele tolera o divórcio nessas condições. Só que nós não podemos esquecer que Deus ele abomina o divórcio. Os irmãos podem constatar isso depois, podem confirmar lá em Malaquias 2,16. Então, não é que Deus aprove o divórcio em caso de prostituição e em caso de adultério. Ele simplesmente tolera o divórcio, mas a Bíblia é muito clara em dizer que ele abomina, que ele odeia, melhor dizendo, o divórcio. Então essa é também uma característica do casamento num aspecto humano, né? Num âmbito de um casamento humano, até que a morte separe. Tudo bem, sabemos que hoje as pessoas se divorciam por qualquer motivo, né? Se casam e no primeiro problema que acontece, as pessoas acabam optando por se separar como se o casamento fosse algo descartável. Ah, não deu certo ou não gostei, eu simplesmente separo. Tem pessoas que já se casam pensando nisso. Ah, vou tentar, vou experimentar. Se lá na frente não der certo, cada um vai para o seu lado. Não deveria ser dessa forma. Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. E, por último, nós temos a festa de comemoração do casamento. E esta festa, irmãos, nada mais é do que as chamadas bodas. Ou seja, bodas é a festa que é oferecida em comemoração a um casamento. E é exatamente sobre isso que nós falaremos a seguir, quando a gente estiver entrando especificamente
no tema da lição de hoje, que é as bodas do Cordeiro. Então, bodas nada mais é do que a festa de comemoração de uma cerimônia de casamento. Entrando então, irmãos, efetivamente no tema da lição de hoje, né, finda essa parte introdutória para contextualizar o que a gente vai estar vendo aí nos próximos slides, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aqui, irmãos, nós vemos que a primeira coisa que aparece no versículo é regozijemo-nos. Aqui ele está falando de regozijo. O que é regozijo? Regozijo, irmãos, é uma sensação muito forte de alegria, uma sensação forte de prazer, uma sensação forte de entusiasmo. Agora, qual o motivo dessa sensação extrema, dessa sensação forte de alegria, de entusiasmo e de prazer? O próprio versículo diz: porque são vindas as bodas do Cordeiro. Então, este é o motivo desta grande alegria. Como vimos anteriormente, bodas refere-se o quê? A comemoração de um casamento. E, para que haja um casamento, tem que existir uma noiva e um noivo, não é isso? Devidamente comprometidos um com o outro. Agora, quem é o noivo? O próprio versículo também diz: o noivo é quem? É o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o Senhor Jesus de Nazaré. E quem é a noiva? A noiva é a sua igreja, irmãos. É a igreja remida e lavada no seu sangue. É aquela igreja que é composta por todos os crentes salvos ao redor da terra de todos os tempos. Lembrando novamente, eu tenho falado isso em todas as videoaulas. Igreja aqui que eu estou falando não é de denominação evangélica, não é de placa, não é de ministério, mas é o conjunto de todos os crentes salvos ao redor da terra. Ou seja, não é a igreja local, mas é a igreja universal, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E uma coisa interessante, diferente do casamento humano, onde nós vimos em alguns slides anteriores que a morte ela desfaz essa união, no caso desse casamento, que é o casamento de Cristo com a sua igreja, a morte não vai poder desfazer isso. Essa união, esse casamento, ele é eterno. Por quê? Porque a morte ela não tem mais poder sobre os salvos. Ela não vai ter mais poder sobre os salvos. Uma vez que a morte, como nos diz a Bíblia, ela é o quê? Ela é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, nesta ocasião desse casamento, nós já estaremos livres para sempre do pecado. Então significa que a morte não será mais uma realidade para nós. Então, é uma cerimônia, é algo que vai acontecer para durar eternamente. Então a morte não vai mais existir para gerar a separação. Então nós estaremos eternamente ligados com Cristo por essa cerimônia. E glória a Deus por isso. Bom, em outras palavras, irmãos, para a gente continuar aqui e finalizar este conceito. As bodas do Cordeiro significa o quê? Significa a solenidade da união permanente entre Cristo e a Igreja. A solenidade, ou em outras palavras, a cerimônia ou a comemoração dessa união entre Cristo e a sua Igreja. Lembrando que trata-se de uma união eterna, de uma união permanente. Ou seja, uma união que ela não vai se desgastar, ela não vai se desfazer com o passar do tempo. Diferente de muitos casamentos que acontecem nos dias de hoje, infelizmente. Agora aqui cabem algumas perguntas. A gente vai estar tentando agora responder algumas dúvidas que possam existir acerca das bodas do Cordeiro, acerca desta comemoração de casamento. Então a primeira dessas perguntas é: quando e onde vai ocorrer essa comemoração? Quando e onde ocorrerão as chamadas bodas do Cordeiro?
Então, primeiramente, quando ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer logo após o tribunal de Cristo. Então, conforme nós vimos na semana passada, esse tribunal de Cristo é o evento onde os servos fiéis serão galardoados, ou seja, serão recompensados por suas obras realizadas aqui na terra. Logo após este evento do tribunal de Cristo é que acontecerão as bodas do Cordeiro. E onde ela vai ocorrer? Essas bodas elas vão ocorrer na chamada Nova Jerusalém, nas regiões celestiais, onde Miguel e seus anjos, eles expulsarão Satanás e os seus anjos, lançando-os na terra. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse 12, 7. Ou seja, Satanás e seus demônios que estão nessas regiões celestiais, eles vão ser expulsos de lá, por Miguel e seus anjos, amando de Deus, e serão lançados na terra. Para quê? Para que essas regiões, melhor dizendo, celestiais, elas possam ser ocupadas por Cristo e por sua igreja, que comemorarão as bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém, ou na Jerusalém celestial. Aqui uma outra pergunta, uma outra dúvida que muitos têm sobre as bodas do Cordeiro. Qual será a sua duração? Ou, em outras palavras, quanto tempo vai durar essa comemoração? Para responder essa pergunta, irmãos, nós precisamos entender alguns pontos. As festas de casamento que ocorriam entre os judeus, elas eram comemoradas durante 7 dias. Ou seja, durante uma semana ocorria a comemoração das festas de casamento entre os judeus. Tá? E essa uma semana, ela prefigura a comemoração que será durante 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto a terra estará passando pela tribulação. Agora, por que isso, irmãos? Isso porque um dia, em termos proféticos escatológicos, equivale a um ano. Conforme nós podemos comprovar lá em Números 14, 34 e Ezequiel 14, 6. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Ezequiel 4, 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te darei para cada ano. Em outras palavras, nós estamos falando aqui de um período de 7 anos. Período esse que se refere o quê? À 70ª e última semana de Daniel. Os irmãos se recordam quando nós estudamos sobre integridade moral e espiritual, com base no livro de Daniel. Esse estudo ele aconteceu no 4º trimestre de 2014. E mais especificamente nós falamos sobre esse tema das 70 semanas de Daniel na lição de número 10. Então os irmãos eles podem até, se for o caso, se recordar desse conteúdo relendo o esboço da lição 10 do 4º trimestre de 2014. Enfim, resumindo e respondendo diretamente a esta pergunta: qual será a duração dessas bodas do Cordeiro? A duração ela vai ser de 7 anos. Durante 7 anos. Período esse, novamente, em que a terra estará passando pela chamada Grande Tribulação, que, conforme já comentado, veremos em detalhes na lição de número 8, ou seja, na próxima lição. Então, enquanto durante 7 anos haverá uma comemoração entre Cristo e a sua igreja, a terra estará passando pelo período da tribulação. Uma outra pergunta que precisa ser respondida: quem efetivamente participará das bodas do Cordeiro? Quem vai participar é a igreja do Senhor Jesus, que passou pelo arrebatamento, ou seja, todos os salvos de todas as épocas até o arrebatamento, incluindo também os do Antigo Testamento. Por quê? Aqueles que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, eles também farão parte das bodas do Cordeiro, porque para eles o sacrifício de Cristo ele tem um efeito retroativo. Então são esses que vão participar das bodas do Cordeiro, a Igreja do Senhor, que é composta por todos os crentes salvos
em todos os tempos até o momento do arrebatamento. Agora, para que haja, irmãos, a cerimônia de casamento, os compromissos que foram assumidos durante o noivado, eles têm que ser cumpridos. Nós vimos alguns slides anteriores sobre os compromissos, sobre as atitudes que estão implícitas nesse compromisso de noivado. Infelizmente, cabe aqui deixar registrado, que muitas pessoas aceitam a Jesus, frequentam os cultos na igreja, só que elas não querem um compromisso com Jesus. Então, nós temos que nos lembrar que relacionamento com Jesus é diferente de namoro humano. Ou, como está em moda nos dias atuais, né? Os que são do mundo, eles costumam falar que eles gostam de ficar, né? Ficar um com o outro, sem ter a intenção de um compromisso real. Só que para esses aí, quando Jesus voltar, eles literalmente vão ficar. Ou seja, eles vão ficar na terra, eles não vão subir, enquanto a noiva, a igreja pura e imaculada, ela vai estar com Jesus. Os irmãos se lembram desta relação que nós comentamos quando nós falamos sobre o compromisso de noivado. Muito bem, a igreja, agora nós vamos trazer isso para a nossa realidade. A igreja como noiva do Cordeiro, lembrando que nós vimos também que a noiva que vai participar dessa cerimônia é a igreja. Então a igreja como noiva do Cordeiro, ela deve honrar com esses compromissos. Então nós vamos agora trazer as explanações que nós fizemos sobre essa relação para o plano espiritual, no que se refere ao quê? Ao nosso relacionamento com Cristo. Lembrando que nós fazemos parte da Igreja Universal, da Igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Tá? Então, vamos lá, rapidamente, nós falamos sobre pureza. Então aqui nós precisamos entender que a igreja ela tem que se manter pura, ou seja, ela não pode se contaminar com as coisas do mundo. Ela não pode dar lugar à concupiscência da carne. Ela não pode se tornar manchada por causa dos costumes mundanos, por se envolver com as coisas do mundo. Amor. Poxa, aqui é algo que não precisa nem se aprofundar muito. A igreja, ela deve ter o amor, o sentimento de amor, o amor ágape, o amor sacrificial, como único motivador. Né? Sendo que o amor ele é o alicerce que nos permite continuarmos fiéis aos compromissos assumidos com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Se não for por amor, nós não conseguimos manter o compromisso. Então tem que ser por amor e, obviamente, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, porque é impossível manter a santidade sem a ajuda do Espírito Santo. Nós falamos também sobre exclusividade. Aqui também, irmãos, parece meio óbvio, mas só para deixar registrado. A igreja ela não pode ter dois senhores. Ela não pode amar Jesus e o mundo. Tá? Não pode, não é compatível isso com a vontade do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, declaram que querem um compromisso com Jesus. Elas chegam a declarar isso. Só que dizem que querem compromisso, mas elas gostam de ficar flertando com o mundo, flertando com o pecado. Aliás, existem muitos crentes, né, que, apesar de comprometidos, eles gostam de ficar flertando com o pecado também. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo. Por quê? Porque o crente verdadeiro ele não pode confiar em si mesmo. Ele não pode confiar na sua resistência. Porque a carne ele é terrível. E a Bíblia diz que a carne e o espírito cobiçam um contra o outro. Então nós temos que vigiar em relação a isso. Nós não podemos amar a Jesus e amar as coisas do mundo. Nós não podemos amar a Jesus e amar o mundo na sua forma de viver. Então, nós estamos falando aqui de exclusividade. Jesus tem que ter exclusividade na nossa vida, no que se refere a compromisso de noivado, compromisso como noiva de Cristo em relação ao nosso noivo, que é Jesus de Nazaré. Outro ponto também que nós falamos, desejo. Poxa, aqui também, irmãos, é uma coisa assim óbvia e maravilhosa também. Diz respeito que é o nosso anseio pela volta de Jesus. Nós temos, como diz a Bíblia Sagrada, que amar a sua vinda. Né?
E cabe aqui registrar também que muitos dizem que desejam que Jesus volte, só que quer que essa volta demore um pouco para acontecer. E eles alegam, mas sabe o que é? Eu quero que Jesus volte, eu quero estar com ele, mas eu não quero que isso aconteça agora, porque tem muitos sonhos que eu quero realizar ainda, tem muitos projetos que eu ainda estou almejando realizar, eu quero aproveitar um pouco mais o tempo aqui na Terra, eu sou muito novo ainda, enfim, são pessoas que estão presas às coisas desse mundo. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, ele quer também aproveitar. Ele quer aproveitar, mas não nesse mundo, e sim com Jesus lá na glória. Então, nós devemos não somente estar preparados a todo momento para a volta de Jesus, mas nós devemos também desejar que Jesus volte agora. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Além de pureza, amor, exclusividade, desejo, nós falamos também sobre fidelidade. Aqui vale o mesmo conceito explanado anteriormente. Aqui está falando sobre cumprir com todos os compromissos assumidos, como a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, na parte B, né? Onde Jesus, através de João, escreve para o anjo da igreja lá de Esmirna, ele diz, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte, ou ser fiel até o fim, ou mantenha-se em fidelidade. Isso é o que nos diz a Bíblia Sagrada. E também temos a perseverança, né, que refere-se ao quê? A nós nos mantermos firmes e constantes até a volta de Jesus. Isso significa mantermos-nos santos enquanto Jesus não volta. Muitas pessoas começam bem, mas no decorrer dos dias, no decorrer da sua caminhada nessa vida, acabam desistindo, sabe? Acabam tomando outros rumos. Alguns até achando que Jesus não vai voltar mais. Puxa vida, mas fazem tantos anos, desde a época dos meus pais, dos meus avós, todo mundo dizia que Jesus iria voltar, isso não aconteceu até hoje. Então, são situações que acabam esfriando o coração das pessoas e elas acabam não perseverando, não mantendo-se fiéis aos compromissos assumidos com o noivo, né? Que isso é uma coisa interessante também. Muitos pensam que basta aceitar Jesus e está tudo certo, está tudo feito. Não, nós temos que ter um compromisso. Compromisso com Jesus envolve renúncia. Nós temos que entender isso. Enfim, então apenas trazendo agora para o âmbito espiritual, olhando agora para a igreja como noiva de Cristo, no que se refere às atitudes sobre o compromisso que a igreja tem com o Senhor Jesus. Então é necessário que isso aconteça para que a igreja venha, para que nós como igreja venhamos a participar das bodas do Cordeiro. E não somente isso, né? Venhamos a ser arrebatados e estar com Ele. Porque se nós não nos mantivermos assim, a gente nem vai passar pelo arrebatamento, a gente vai ficar aqui na terra. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. Bom, ainda falando sobre como a noiva, que no caso é a Igreja de Cristo, ela deve se apresentar, vejamos o que nos diz a Bíblia em Apocalipse 22:14. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bom, quando nós falamos sobre lavar, as primeiras palavras que vêm na nossa mente são limpeza e purificação. E os irmãos sabem que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E isso se trata de um processo passado, ou seja, algo que já aconteceu. Nós já tivemos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas reparem, irmãos, que neste versículo, em Apocalipse 22:14, o verbo lavar, ele não aparece no passado. Ele está aparecendo no tempo presente. Olha só, ele diz, bem-aventurados aqueles que lavam. Ou seja, o verbo
Lavar está no presente indicando o quê? Indicando uma ação contínua. E o que isso significa? Não basta o fato das nossas vestes terem sido lavadas um dia, mas nós devemos manter essas vestes limpas. Ou seja, devemos ser fiéis a Cristo e obedientes, e com isso nossas vestes se manterão limpas. Em outras palavras, nós devemos zelar pela nossa salvação. Vivendo de que forma? Vivendo em santidade todos os dias, não fazendo como alguns por aí que acreditam naquela chamada teoria do uma vez salvos, sempre salvos. Então, não existe somente a necessidade de termos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas existe a necessidade de que nós mantenhamos essas vestes limpas. E ainda sobre o mesmo tema, que é como a noiva de Cristo ela deve se apresentar, olha o que a Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vejam que aqui a Bíblia nos diz sobre uma série de características, mais precisamente 4 características que estão implícitas neste versículo. Então nós temos aqui primeiro, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. O que é esse gloriosa? Aqui, irmãos, refere-se, dentre outras coisas, ao processo de transformação pelo qual a igreja passará no arrebatamento. Lembra que no arrebatamento nós teremos o corpo transformado em um corpo glorioso. E todos aqueles que participarem desse belíssimo evento. Então, a igreja ela será, nesta ocasião, gloriosa. Depois ele diz, sem mácula nem ruga. Sem mácula nem ruga significa sem mancha, ou sem nenhuma sujeira, ou, em outras palavras, irmãos, livre de impurezas. E é estar puro, como nós vimos nos slides anteriores, que a gente falou muito sobre a necessidade de pureza, a necessidade de não se contaminar com a imundície, com a sujeira deste mundo. Então a igreja sem mácula é aquela igreja que não tem mancha, é aquela igreja que não tem sujeira, é aquela igreja que é livre de impurezas. Depois ele fala sobre a igreja santa. Aqui não precisamos também estender muito. Igreja santa é aquela que vive em santidade. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, uma vez que ele já foi explanado em outra lição. Então, caso os irmãos queiram meditar um pouco mais profundamente sobre santidade, eu recomendo que os irmãos assistam a videoaula referente à lição de número 3 deste mesmo trimestre que nós estamos estudando, o primeiro trimestre de 2016. E fala também sobre a igreja ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Diz respeito a ter uma vida que não dê motivos para qualquer tipo de repreensão ou para qualquer tipo de censura. Aqui nós estamos falando sobre comportamento irrepreensível, o que não possa ser repreendido, o que não dê motivo para censura. Aqui, dentre outras coisas, somente recapitulando que nós já vimos isso em algumas lições anteriores, não se trata somente de não fazer o mal, mas também de evitar a aparência do mal. Aí sim nós seremos irrepreensíveis. Bom, nós falamos até aqui sobre a noiva, ou seja, a igreja de Cristo. Em outras palavras, nós falamos sobre aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Agora cabe aqui uma pergunta. Quem ficará de fora? Ou quem é que não poderá participar dessas bodas do Cordeiro? Primeiramente, não participarão todos aqueles que não forem fiéis, que não cumprirem com os seus compromissos assumidos. E além disso, não participarão também esses que são mencionados aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a
mentira. Então vamos analisar cada um deles. Primeiro, o versículo fala sobre os cães. Quem são os cães? Os cães, eles representam os maus obreiros, ou, em algumas passagens bíblicas, pode ser interpretado também como aqueles que profanam as coisas sagradas, ou seja, são aqueles que não têm reverência nenhuma diante de Deus e da sua obra. São aqueles que estão lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, né? Aquele que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele está falando de pessoas aqui que trabalharam para o Senhor. Falou, olha, a gente não profetizou no seu nome, a gente não expulsou demônio, não fizemos maravilhas. Então ele está falando de crentes, ele está falando de pessoas que trabalharam para ele. Só que eles se enquadram nessa categoria chamada de cães. São aqueles maus obreiros. São aqueles que até fazem a obra, mas com motivações baseadas em sentimentos ou interesses que não tem nada a ver com o amor a Deus e com o amor à sua obra. Depois, o versículo de Apocalipse 22:15 fala sobre os feiticeiros, que é uma outra categoria de pessoas que também não participará das bodas do Cordeiro. Quem são os feiticeiros? Aí o próprio nome ele nos diz, ele nos mostra o que é. São aqueles que praticam obras de feitiçaria, de bruxaria, aqueles que consultam os mortos, que fazem cartomancia, quiromancia e outras coisas mais. Então esses também eles ficarão de fora, ou seja, eles não participarão das bodas do Cordeiro. Depois fala que também não participarão aqueles que se prostituem. Entendam, irmãos, aqui como aqueles que se prostituem são aqueles que cometem imoralidades sexuais. Aqui não está falando que quando a gente fala de prostituição, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma pessoa que ganha vida ou que ganha dinheiro vendendo o seu próprio corpo, tendo relações sexuais com pessoas. Mas, neste caso aqui, prostituição diz respeito às pessoas que cometem qualquer tipo de imoralidade sexual. Aqui temos vários exemplos. O adultério ele é uma imoralidade sexual, a fornicação ela é imoralidade sexual, o homossexualismo é imoralidade sexual, o lesbianismo é imoralidade sexual, a bestialidade, que é ter relações com animais, é também uma imoralidade sexual, enfim. Então esses também não participarão das bodas do Cordeiro. Outro grupo que o mesmo versículo, Apocalipse 22:15 diz, os homicidas, aqui não precisa falar muito, né? Homicida é quem é assassino, aquele que tira a vida de outra pessoa. Depois ele fala também daqueles que amam e praticam a mentira. Nós sabemos, irmãos, que a única coisa que não foi criada por Deus foi a mentira. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8, versículo 44, ele diz que o diabo ele é o pai da mentira. Ou seja, todos aqueles que amam e praticam a mentira são filhos do diabo. Porque se o diabo é o pai da mentira, é a única coisa que o diabo criou, foi a mentira. Aqueles que amam e que praticam isso são filhos dele e também estarão de fora das bodas do Cordeiro, não participarão das bodas do Cordeiro. E o versículo fala também sobre os idólatras. A gente até colocou numa cor diferente aqui em azul, porque eu quero explanar com um pouco mais de profundidade através de exemplos sobre a idolatria. Então, idólatra é aquele que pratica a idolatria. É aqueles que prestam culto, ou seja, homenagem aos ídolos. Então eu vou detalhar um pouquinho mais no próximo slide. Quando nós falamos sobre idolatria, a maioria das pessoas, irmãos, ela associa apenas com aquele ato de cultuar e reverenciar imagens de santos, imagem de pessoas. Só que a idolatria ela vai muito além disso.
Inclusive, muitos cristãos, muitos evangélicos são idólatras sem saber que o são, muitas das vezes. Então, eu vou estar passando aqui uma lista com alguns exemplos que vai facilitar bastante a interpretação dos irmãos no que diz respeito à idolatria em si, ao que é ou não é ser um idólatra. Bom, primeiramente, um exemplo de idolatria, idolatria de objetos. Quantas igrejas, irmãos, que ficam comercializando aí, que ficam vendendo objetos ditos como sagrados, e os seus seguidores que adquirem esses objetos, eles acreditam que os objetos têm poder e que a unção sobre esses objetos é que faz milagres. Quantas vezes a gente vê na televisão ou em algumas publicações que são feitas em redes sociais, é a caneta ungida, é a vassoura ungida, é o pedacinho de lenço que não sei o que, enfim. Não estou aqui para questionar ou para colocar em debate a fé das pessoas ou o propósito daqueles que agem desta forma, mas de qualquer maneira, muitas pessoas elas acabam depositando a sua fé em objetos. Então, isto é um tipo de idolatria. Outro exemplo de idolatria, misticismo. O que é misticismo? Misticismo ele é relacionado à curiosidade que as pessoas têm pelo desconhecido. Né? Essa curiosidade, o desconhecido sempre despertou muito interesse das pessoas. Então aqui nós estamos falando, dentre outras coisas, sobre o ocultismo e sobre todas as suas variantes. Né? E na verdade também tem uma relação com o item anterior, que é o objeto, porque existe um certo misticismo quando você idolatra objetos que são tidos, né, como místicos, enfim. E pode se enquadrar também, nesse exemplo relacionado ao misticismo, alguns níveis exagerados de superstição. Tem crente que é supersticioso. Isso não pode acontecer. Um outro exemplo de idolatria, irmãos, as chamadas festas pagãs. Aqui nós estamos falando, inclusive, de cristãos que acham que tudo é relativo. Tudo é relativo. Né? Eles estão na igreja, mas eles gostam de se divertir em festas, por exemplo, de carnaval, né, que aconteceu recentemente, festas de São João, para comer aqueles doces típicos, alguns que frequentam as chamadas baladas gospel, e sempre usando como argumento que não existe maldade, que Deus é amor e outras coisas mais. Irmãos, ser santo é ser separado, separado do pecado e separado do mundo no que diz respeito à sua forma de viver, à sua forma de pensar, à sua forma de agir. Ser santo é ser isso. Então tem pessoas que idolatram esse tipo de festa. Poxa, recentemente eu vi um trecho de um vídeo que postaram nas redes sociais, que era uma mulher famosa, né, num bloco carnavalesco, onde não sei se é fato ou se escreveram aquilo para poder gerar alguma polêmica, mas o texto que estava junto com o vídeo dizia que ela era uma pastora e naquele momento no vídeo ela estava, parecia, orando por aquelas pessoas daquele bloco. Ou seja, ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. Quantas igrejas estão fazendo festas dentro dos seus templos, sem saber que estão idolatrando a deuses do mundo. A deuses do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um tipo de idolatria também. Dinheiro, aqui não precisamos também aprofundar muito. São pessoas que não somente idolatram o dinheiro, mas vivem em função do dinheiro. Colocam o dinheiro acima de qualquer coisa. São pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa quando envolve dinheiro. Capazes de passar outras pessoas para trás, capazes de magoar pessoas. Alguns são capazes até de matar, de puxar o tapete de outras pessoas. Enfim, pessoas que têm uma idolatria, idolatram o dinheiro. Bens diversos, aqui está no mesmo contexto de dinheiro. Aqui a gente pode falar de pessoas que idolatram carro, casa, um determinado aparelho eletrônico, enfim.
está dentro do mesmo conceito. Um outro exemplo aqui, pessoas que idolatram pessoas. Aqui eu estou falando de, inclusive, pessoas próximas. É esposa que idolatra o marido, é marido que idolatra a esposa, é pai que idolatra filho, é filho que idolatra pai. Né? Chega num ponto tal de idolatria a ponto de colocar essas pessoas, mesmo que inconscientemente, acima do próprio Deus. A Bíblia diz que aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Isso vale também para cônjuge, isso vale também para filhos, enfim, para outros graus de parentesco. Um outro exemplo de idolatria, esse aqui eu acho que é o mais comum provavelmente, é a idolatria das celebridades. Quem são as celebridades? São aquelas pessoas que estão em evidência e que são idolatradas por muitas pessoas, inclusive por crentes. Então aqui a gente pode estar falando de atriz, ator, a gente pode estar falando de jogador de futebol, de um esportista, a gente pode estar falando aqui de lutadores, porque está em alta também agora os esportes de luta. Enfim, são pessoas que estão em destaque e que fazem com que muita gente venha idolatrar essas pessoas. É vestir camisa com foto da pessoa, é acompanhar toda a vida da pessoa, é tentar participar dos momentos que a pessoa está presente em regiões próximas ao qual a pessoa mora. Enfim, pessoas que estão idolatrando as celebridades, aqueles que estão em destaque. Um outro exemplo, roupas e modismos. Irmãos, existem pessoas que chegam a ter até problemas patológicos com isso. Quer sempre ter o último modelo de celular, quer ter a roupa que tem determinada marca, às vezes paga uma fortuna por isso e, preferencialmente, quer ter acesso a esses produtos antes de outras pessoas. Então, além de ter a idolatria da marca, do modismo da roupa, enfim, ainda tem aquela coisa da vaidade, de querer sair na frente para os outros poderem observar e ficar com inveja, enfim. Então, isso é algo que acontece também. Um outro exemplo de idolatria aos anjos. Inclusive, existem muitas igrejas que prestam culto a anjos e, consequentemente, as pessoas, a membresia desse tipo de igreja, acaba idolatrando os anjos. Idolatria de santos. Aqui a gente está falando sobre algo que é bastante aparente em alguns segmentos religiosos. São pessoas, são líderes que prestam culto, vamos dizer assim, a mortos, aos chamados santos, fazem imagens deles e se prostram diante delas. A Bíblia é muito clara em dizer que isso é pecado. A lei do Senhor, a lei moral, o padrão moral da lei, melhor dizendo, ele é bastante veemente no que diz respeito a essa proibição. Enfim, pagam promessas, prometem as coisas, recebem algum tipo de benefício e começam a agradecer a isso, colocando Deus em segundo plano. Outro exemplo de idolatria, os astros. O que são os astros? São os planetas. Então, por incrível que pareça, irmãos, existem crentes que são adeptos à idolatria nesse sentido. Alguns podem estar até pensando, poxa, mas será que existe crente que idolatra astro? Sim, existem muitos, inclusive. Pessoas que dizem que crê somente em Jesus, mas, por exemplo, um exemplo bastante típico disso, irmãos, pessoas que não começam um dia sem consultar um horóscopo. Deixa eu ver como é que está o meu signo em relação a hoje. Idolatria dos astros. Muitas pessoas idolatram líderes religiosos, líderes de departamento, líderes de igreja, pastores, dirigentes. Infelizmente, são pessoas que muitas das vezes elas vão na igreja por causa do pastor, por causa do pregador, por causa do líder, etc. E para essas pessoas, o culto já não está mais centrado em Cristo Jesus. O culto está centrado na figura do líder. Se o pastor ou se o líder saiu da igreja A e foi para B, eu vou junto. Porque eu estou seguindo não mais a Jesus, mas estou seguindo ao líder. E veja, irmãos, eu estou falando aqui de vários exemplos que, em muitos casos, ele não é tão evidente para a pessoa que está sendo idólatra. É difícil ela perceber isso. É difícil, por isso que eu estou colocando bastante exemplos, para
realmente confrontar pessoas que possivelmente podem assistir esse vídeo e avaliar. Poxa, será que eu estou me enquadrando em um desses exemplos? Será que eu estou sendo um idólatra? E, consequentemente, como disse Apocalipse 22:15, eu estarei fora das bodas do Cordeiro por causa disso. Então esse é o ponto central, o objetivo dessa explanação mais detalhada que a gente está fazendo. Outro, idolatrar cantores. Irmãos, isso aqui é algo que é terrível, principalmente no meio cristão. Muitos irmãos chegam a ficar, às vezes até mais de um dia, numa fila, chegam a acampar em locais que vai ter show com cantores, cantores gospel inclusive, não só cantores seculares. Às vezes estão assistindo um show e choram na presença dos cantores e tiram fotos e aquela gritaria, aquela coisa toda. Então fica às vezes dias na fila, chora na presença dos cantores, só que não é capaz de orar durante meia hora no dia. E muito menos são capazes de chorar na presença do Senhor. Agora, se eu sou capaz de ficar dias numa fila, enfrentar assim aperto de todo lado, para ver um cantor, mesmo que o chamado cantor gospel, e choro diante dele, e às vezes deixo de ir na igreja porque o tempo não está tão bom, ou porque estou cansado, não consigo orar meia hora ou uma hora no dia, chorar na presença do Senhor, então, muitos anos não se sabe o que é isso. Então essas pessoas têm que tomar cuidado porque elas estão sendo idólatras. E aqui, irmãos, eu até coloquei em certo destaque, pode-se assim dizer, né, na cor e na forma aqui da animação da apresentação, que é um outro exemplo de idolatria que se chama vaidade. Irmãos, aqui nós estamos falando de um grande mal. Aqui, irmãos, nós estamos falando de pessoas que idolatram a si mesmas. Nunca, irmãos, nunca a indústria da beleza faturou tanto em toda a sua história. Aqui, dentre outros, se enquadram as pessoas que idolatram seu próprio corpo, a sua aparência. Tem pessoas que passam muitas horas na semana em academias, fazendo esforços, muitas horas dentro de salões, mas não conseguem passar poucas horas na presença de Deus. Às vezes um culto passa 10 minutos do seu horário, né, na oração final as pessoas já começam a ficar inquietas, mas passam muitas horas cuidando do seu corpo e cuidando da sua aparência e não conseguem se dedicar desta forma na presença de Deus. São pessoas que muitas das vezes elas se vestem de maneira insinuante para atrair os olhares para si, inclusive na igreja, querendo chamar a atenção. Poxa vida, mas eu faço tanto exercício para deixar o meu corpo do jeito que está, eu tenho que mostrar para as pessoas. E normalmente elas justificam dizendo que não é para aparecer, eu faço para mim mesmo. Né? Só que os mesmos que alegam esse tipo de coisa, irmão, são os que mais se comportam de forma a querer se mostrar. Os irmãos podem reparar isso dentro da igreja. São amantes de si mesmos, irmãos. Amantes do seu corpo, amantes do espelho. E, para alimentar o seu ego, que tem a ver com vaidade também, eles sentem a necessidade de serem observados pelos outros. E por que não dizer que muitos levam outros a pecar pelo olhar por causa disso? São pessoas, irmãos, uma outra característica do tipo de pessoa que é idólatra no que diz respeito à vaidade. São pessoas que normalmente elas são muito regradas, elas são muito disciplinadas. Disciplinadas em relação ao quê? No que diz respeito às ações que são necessárias para ela manter a aparência. Então elas são aquelas pessoas, não, eu preciso treinar tantas horas por dia, eu preciso usar esse tipo de roupa, essa é a alimentação que eu tenho que ter, desta forma, a frequência de exercícios de alimentos é essa, o complemento é aquele, enfim. Só que eles normalmente não têm a mesma disciplina no que se refere às atitudes necessárias diante de Deus. Eu quero deixar claro aqui, irmãos,
que não há nada, absolutamente nada de errado em querer manter a saúde, em querer ter uma aparência boa, bacana, em querer estar bonito ou bonita. Só que nós devemos examinar quais são os reais motivos disso. Qual é o motivador de querer isso? E avaliar os possíveis exageros que podem estar contidos nisso. Então nós estamos num momento em que a vaidade ela está muito forte. Aqui eu falei sobre aparência física, né, sobre questão de exercício, falei sobre beleza, mas a vaidade vai muito além disso. Pessoas que sobem no púlpito para pregar a palavra só para aparecer para os outros. Né? Tem a soberba da vida, que é um dos agentes do mundo dentro de si. Pessoas que cantam, que dizem que louvam ao Senhor, mas o intuito delas não é louvar ao Senhor, mas é mostrar que tem a voz bonita, que recebeu um dom da parte de Deus no que diz respeito a um talento, né? Para cantar, quer cantar mais alto do que o outro, quer que a sua voz apareça. Vaidade. Vaidade. E isso tem dentro da igreja, inclusive. E temos que tomar cuidado, porque também é um exemplo de idolatria. Enfim, irmãos, os idólatras também fazem parte daquele grupo descrito em Apocalipse 22:15, que não estará com Jesus nas bodas do Cordeiro. Então temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Enganados estão aqueles que acham que idolatria é somente fazer imagem de escultura e se prostrar diante dela. Tem muita gente que está se prostrando para muita coisa que não é Jesus. Alguns inconscientemente, outros que já é até conscientemente e já abriram mão do que é correto, ou seja, já estão com a sua mente cauterizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amados irmãos. Muito bem. Nas bodas do Cordeiro, vamos chamar assim, um dos eventos, né, um dos grandes eventos que ocorrerão durante as bodas do Cordeiro é a ceia com o Senhor. Olha o que nos diz, irmãos, esses dois versículos aqui, Apocalipse 19:9 e Lucas 22:30. Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E em Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então aqui ambos os versículos estão falando sobre a ceia, né? Sobre a ceia. Tá? Então, a ceia é um dos eventos, né, que está dentro das bodas do Cordeiro. Agora, quem é que vai servir esta ceia? Quem é que vai servir a mesa? Irmãos, o próprio Senhor Jesus é quem servirá essa ceia. Aliás, o Senhor Jesus, ele celebrou a primeira ceia e também vai celebrar a última ceia. Muitos acreditam que aquela ceia que Jesus celebrou com seus discípulos antes da sua morte foi a última ceia. Na verdade, não foi a última ceia. A última ceia será esta daqui que vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Então, a última ceia será essa, a ser ministrada pelo próprio Jesus nas bodas do Cordeiro. Ah, irmãos, como será gratificante nos sentarmos à mesa com Jesus, né, com Ele e juntamente com os salvos de todos os tempos que forem arrebatados. Nessa mesa a gente vai estar, né, dentre outras pessoas que estarão lá, a gente vai estar com os patriarcas, com grandes nomes da Bíblia e o mais importante de todos, o próprio Senhor Jesus, aquele que nos amou, aquele que deu a vida por nós, aquele que permitiu, através da sua morte vicária, que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai, aquele que consumou, vamos assim dizer, o plano da nossa salvação. Deus, ele arquitetou, ele planejou, ele projetou o plano da nossa salvação. Jesus Cristo, ele consumou este plano. E o Espírito Santo, ele é o mantenedor
da nossa salvação. Então esse Jesus, a quem nós amamos, o nosso mestre querido e amado, o nosso noivo, que nas bodas do Cordeiro se tornará o esposo, ele estará à mesa conosco e ele nos servirá. Glórias a Deus por isso. Que evento glorioso que vai ser, irmãos. Aí cabe uma pergunta aqui. Tá bom, e depois que acabar a festa? Que a gente já viu durante a explanação dessa videoaula, que vai durar 7 anos, que corresponde a uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, que enquanto as festas de comemoração, ou seja, as bodas do Cordeiro estão acontecendo, a terra está passando pela tribulação, e depois que acabar esse período de 7 anos, depois que terminar as bodas do Cordeiro, o que vai acontecer? Logo após as bodas do Cordeiro, irmãos, Jesus ele voltará com a sua esposa, ou seja, com a sua igreja, ele voltará até a terra para salvar Israel. Ou seja, será cumprida a segunda etapa da vinda de Cristo, que é a sua vinda em glória para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. E para concluirmos, irmãos, eu deixo aqui algumas palavras. Nenhuma festa de casamento ocorrida até hoje poderá ser comparada com as bodas do Cordeiro. Trata-se do evento mais grandioso onde Cristo se unirá eternamente com a igreja, enquanto a terra passará pelo período da tribulação. Vai valer a pena. Irmãos, não importa por quantas lutas e aflições nós tenhamos que passar, que nós já tenhamos passado e que nós venhamos a passar ainda, vai valer a pena permanecer fiel até o fim para nos unirmos com Cristo na mais gloriosa cerimônia nunca antes vista em toda a face da terra. Que através do Espírito Santo, irmãos, nós possamos nos manter fiéis até o fim, na certeza que quando Cristo voltar nós estaremos unidos com Ele eternamente. Enfim, com isto chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.